Boa tarde para todos. Novamente estamos aqui com o nosso minuto de reflexão. E o que nós vamos hoje pensar é sobre uma pergunta que me foi feita sobre o que devemos fazer para que as pessoas venham para a igreja e fiquem na igreja. Partindo desse princípio, se nós não entendermos que as pessoas deveriam ir à igreja e ficar na igreja por causa de Deus, por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo, por causa do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, nós não entendemos então o que foi que Deus fez por nós. Então, se tudo que nós fizermos, tivermos que tentar segurar as pessoas, ou com festas nós fazemos, eu sei de igrejas que fazem festa de mexicana, festa italiana, festa alemã, e usa esse outros subterfúgios para que as pessoas fiquem na igreja e chamando, infelizmente, isso de culto ao Senhor. Isso não é culto, isso é um encontro social. Nós não fazemos disso um culto ao Senhor. O culto ao Senhor é uma adoração. O culto ao Senhor é você adorá-lo, louvá-lo, bendizer o nome dele, ter um relacionamento íntimo com ele. Isso, todas as outras festas que nós temos, que nós chamamos de culto, isso não é culto. Isso são festas, encontros sociais. Se nós olharmos para a Bíblia, no capítulo 28 de Gênesis e também no capítulo 35, nós vamos ver o personagem que nós conhecemos como Jacó. Quando Jacó sai da sua parentela, no meio da família de Isaac, e vai procurar a sua esposa lá em Padã Aram, vai encontrar com a sua esposa em Padã Aram, ele tem um encontro com o Senhor no meio do caminho. E ali ele nomeia aquele local em que ele se encontrou com o Senhor como Betel. Bet, casa, El, Deus. Então, a casa de Deus. Ele vai então, depois desse momento, desse encontro, ele vai para Padã Aram, fica lá mais ou menos 20 e poucos anos lá, e depois Deus manda que ele retorne a Canaã. Ao retornar a Canaã, Deus o chama novamente para Betel, e ele vai, depois dos eventos do encontro de Esaú, e os eventos que aconteceram também em Siquém. Ali ele vai adorar novamente o Senhor, só que ele vai renomear aquele local. Como ele renomeia aquele local? Ele renomeia como El Betel, ou seja, Deus da casa de Deus. Trazendo essa história de Jacó, se nós não formos para a igreja em busca do El, ou seja, em busca do Deus, da casa de Deus, nós estamos então completamente equivocados. Estamos errados. É aquilo que Jesus fala para os saduceus, em que eles estavam laborando em grande erro, porque não conheciam o poder de Deus nem as Escrituras. Se nós então vamos, porque existe apenas encontros sociais na igreja, nós não estamos indo para o Deus da igreja. Infelizmente agora, nesse momento, nós temos que estar ensinando os cristãos, os crentes, ao invés de nós estarmos ensinando as pessoas lá de fora. Precisamos então começar a darmos o leitinho racional aos crentes, para que eles atinjam o momento que eles possam comer a feijoada. Algo que nós deveríamos já estar vivendo na nossa vida hoje dentro da igreja. Então todas as festas que nós fazemos, de festas mexicanas, italianas, alemãs, americanas, ou qualquer tipo dessas festas, para chamarmos as pessoas, para estarmos na igreja, isso não leva a nada. Nós deveríamos então estar fazendo aquilo que Jesus nos ensinou em João, amando uns aos outros, porque ele disse, se vocês amarem uns aos outros, aí sim o mundo vai conhecer que vocês me pertencem e que eu estou em vocês. Fazendo um trocadilho aqui. Não vai ser festas, de qualquer tipo de festas, que vai prender as pessoas. Os americanos, eles têm um tipo de pensamento em que a igreja hoje é uma questão social. Então, quando você oferece, ou você explica o que é a igreja, você vai dizer para eles que olha, hoje nós temos um campo de golfe que nós podemos jogar, nós temos piqueniques vários, nós temos isso, nós temos aquilo. E parece-nos que não é pregado Cristo Jesus. E nós estamos caminhando pelo mesmo caminho, pela mesma vereda, em que a igreja precisa de algo
para poder sustentar as pessoas dentro dela. E não é dessa forma. Se nós formos, então, entendermos que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que nos guia e que nos dá o alicerce que nós precisamos. Se a pessoa não está ali firmada em Deus, ela não está alicerçada na rocha. E por qualquer motivo que aconteça no meio dessa sociedade, desse clube, que vá atrapalhar a pessoa, ela vai desistir. Por que ela vai desistir? Porque ela não tem Jesus como seu grande fundamento. Então a resposta à pergunta que me foi feita é justamente esta. Olha, nós precisamos de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Se nós não tivermos isso dentro da nossa igreja, nada do que nós façamos fora isso vai fazer com que as pessoas estejam enraizadas em Deus. Então, nós precisamos, nós, como dizemos, somos cristãos e crentes, precisamos retornar. O que é a conversão? A conversão é retornar a Deus. Quando nós fundamentamos a nossa vida na igreja, assim como Israel fez em Jerusalém, no caso Judá, fundamentaram a sua expectativa, a sua esperança no templo e na arca que estava no templo, de que os inimigos não destruiriam Jerusalém, Jeremias foi bem claro que o templo do Senhor seria destruído. E que a arca, jamais se falaria da arca. E nós vemos depois nos textos bíblicos que se comenta sobre a arca só em Apocalipse. Então, se fundamentar, como eles se fundamentaram lá no templo de Jerusalém, no templo e também na arca, nós estamos fundamentando, infelizmente e erroneamente, naquilo que nós temos, aparatos que nós temos colocado para que as pessoas venham e permaneçam na igreja. Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito, jamais seremos livres, jamais teremos liberdade, jamais teremos amor em nossos corações. E o que nós precisamos é isso. A igreja foi chamada para representar e expressar esse Deus. Hebreus nos diz: saiamos, pois, fora do arraial, levando sobre nós o seu vitupério. A igreja é apenas um local. Hoje pode ser igreja e amanhã pode ser um centro de macumba. Mas se nós tivermos Deus no nosso coração, fundamentados e arraigados em Cristo Jesus, e sendo dirigido pelo Espírito Santo, nós jamais deixaremos a nossa vida de cristão e o nosso coração se alegrará. Então, para você, esse momento de reflexão, para que possamos pensar nisso e refletir do que nós precisamos fazer. Então, para você, boa tarde.